Em 15 de agosto de 2015, a estrela em ascensão do mergulho, Guy Doc Deep Garmin, estava tentando quebrar o recorde mundial de profundidade de mergulho durante uma tentativa de mergulho recorde mundial de 1.200 pés ao largo de St. Croix, nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos da América, quando algo deu terrivelmente errado. É assim que aconteceu. Os humanos sempre se esforçaram para fazer o impossível, para voar mais alto, para explorar mais longe, para mergulhar mais fundo. Somos movidos por uma necessidade de descobrir e conquistar. É este instinto que esteve por trás de algumas das explorações e descobertas mais incríveis. É o que nos impulsionou para um melhor entendimento do nosso planeta, do nosso corpo e muito mais. E certamente nunca vai parar. Sempre haverá pessoas tentando ir além do que antes, pessoas dispostas a arriscar suas vidas para que o resto de nós possa se beneficiar de suas descobertas. E o mergulho profundo é um desses desafios extremos, onde apenas alguns ousam ir quando se trata de mergulho profundo. E eu quero dizer realmente mergulho profundo, apenas os homens mais corajosos tentam cruzar a fronteira. Mergulhar a uma profundidade de 300 metros ou 1.000 pés é o santo graal do mergulho profundo. Em 2001, um mergulhador chamado John Bennett alcançou essa profundidade pela primeira vez e a mesma profundidade foi alcançada apenas algumas vezes desde então. Menos de 10 pessoas são conhecidas por terem mergulhado abaixo de 240 metros ou 800 pés usando um aparelho de respiração autônomo em um mergulho recreativo. Na verdade, mais pessoas pisaram na Lua do que alcançaram o mergulho mais profundo com equipamento de mergulho autônomo. E como você descobrirá em breve, isso tem um motivo muito bom. Em 18 de setembro de 2014, no Mar Vermelho, na costa de Dahab, Egito, o coronel da Marinha Egípcia, Ahmad Gaber, se alongou e aqueceu seus músculos com cuidado enquanto se preparava calmamente para fazer história no mergulho. Dahab, uma tranquila comunidade costeira no Mar Vermelho, sempre foi um bom lugar para aliviar o calor do deserto. Mas Ahmad Gaber não estava apenas procurando se refrescar para o mergulho de hoje. Aos 41 anos, Ahmad Gabra já era um fenômeno bem conhecido no mundo do mergulho. Ele começou sua carreira de mergulho aos 18 anos, mergulhando por prazer, e depois decidiu fazer seu treinamento de instrutor de mergulho. Durante seus anos de exército, ele mergulhou tanto para trabalho quanto para prazer, construindo e desenvolvendo suas habilidades mentais e físicas. Sua carreira militar, sem dúvida, desempenhou um papel enorme em moldá-lo para enfrentar o que seria o mergulho mais profundo de sua vida. Antes daquele dia, Gabir já tinha cerca de 9.000 mergulhos no currículo, todos levando a uma tentativa de alcançar 350 metros abaixo do nível do mar e bater o recorde mundial anterior do Guinness para mergulho profundo em 318 metros e 25 centímetros, estabelecido em 2005 por Nuno Gomes. Ahmed estava bem ciente dos perigos e riscos que enfrentava neste mergulho. Não menos importante, era a própria profundidade. Ele estava tentando um mergulho de mais de 1.000 pés, à altura da Torre Eiffel, o comprimento de 3 campos de futebol colocados lado a lado. Assim, sua principal preocupação era resistir à própria profundidade. Geralmente, quanto mais fundo um mergulhador vai, maior é o risco de algo dar errado. Primeiramente, há o risco de ser esmagado pela imensa pressão da profundidade aquática. Conforme um mergulhador desce, o peso da água acima aumenta. Em águas profundas, a pressão esmagará qualquer coisa não projetada para resistir a essas forças, como uma garrafa de água vazia. Mas os perigos não se restringem às pressões externas. O mergulho profundo pode causar diversos efeitos perigosos no corpo humano. Diferente da pressão nas profundezas, as condições internas podem surgir rapidamente e com pouco aviso. Ao mergulhar nas profundezas do oceano, o aumento da pressão afeta a absorção dos gases do ar respirado pelo corpo. O nitrogênio, uma grande parte do ar, nos tanques de mergulho, pode começar a se acumular na sua corrente sanguínea mais rápido do que o seu corpo pode lidar.
Esse acúmulo tem um efeito peculiar. Começa a agir como uma droga, deixando-o levemente embriagado. Essa sensação estranha é chamada de narcose por nitrogênio. Imagine tentar pensar claramente e se mover adequadamente quando você está meio tonto. Agora, imagine isso acontecendo no fundo do mar. Não se trata apenas da sensação de euforia ou leve confusão após algumas bebidas. Se a narcose por nitrogênio se tornar grave, você pode começar a ver coisas que não estão lá, sentir-se muito tonto ou até mesmo desmaiar. Quando cercado por água, e dependendo de equipamento e inteligência para voltar à superfície em segurança, nenhuma dessas notícias é boa. Para combater isso, os mergulhadores usarão misturas de gases com menos nitrogênio que o ar regular, conforme a profundidade aumenta. Outro risco considerável é a doença descompressiva. A doença descompressiva, ou aeroembolismo, ocorre quando todo aquele nitrogênio que foi absorvido nos tecidos moles durante a descida retorna muito rapidamente para a corrente sanguínea e cria bolhas. A maioria dos casos de aeroembolismo não são graves, mas pode causar a morte se for grave o suficiente. A melhor maneira de evitar isso é fazendo algo conhecido como parada de descompressão durante a subida. O número e a duração dessas paradas são determinados pela profundidade que um mergulhador atinge e quanto tempo permanece nessa profundidade, pois essas variáveis determinam quanto nitrogênio é absorvido pelo corpo. Ao parar em profundidades específicas e permanecer lá por um tempo determinado, o nitrogênio é liberado lentamente e não forma grandes bolhas que podem ser um problema. Presos nas costas de um homem e enchendo seus pulmões, estavam 5 tanques cheios principalmente de trimix, uma mistura de gases de oxigênio, nitrogênio e hélio, usados para mergulhos além de 30 metros. As porcentagens exatas do trimix de Gabir permanecem em segredo. Assim como seu plano de mergulho exato, 2 componentes técnicos principais que foram desenvolvidos e refinados pela equipe de especialistas de Gabir ao longo de meses. Um erro de cálculo, um único erro clínico, a menor margem de incerteza, poderia significar a vida de Gabir. A estratégia de Gabir era direta, mas ousada, para evitar os perigos da narcose e a força esmagadora da pressão da água profunda. Ele planejou descer rapidamente até sua profundidade máxima, a um ritmo surpreendente de quase 30 metros por minuto, cerca de meio metro por segundo. Seu objetivo era alcançar o ponto mais profundo do mergulho em cerca de 12 minutos. E assim, com uma respiração profunda, e às 10h30 da manhã, ele partiu. Os primeiros 10 minutos do mergulho de Gabir ocorreram perfeitamente conforme planejado. Mergulhadores de apoio o acompanharam até a marca de 50 metros, depois ele seguiu sozinho. A fase inicial de seu mergulho se desenrolou perfeitamente, guiando seu caminho. Estava uma corda meticulosamente testada e medida por uma universidade no Cairo e ainda validada pelo oficial adjudicador do Guinness World Record, Talal Omar, que havia viajado de Dubai para verificar e documentar este evento momentoso. Ao longo da corda, marcadores de profundidade foram colocados, levando até uma âncora no fundo, especialmente projetada e testada para este mergulho monumental. Mas a 290 metros de profundidade, Gabir sentiu algo. Um tremor inexplicável percorreu, primeiro um tremor, depois um tremor incontrolável e rompeu em seu corpo, quase tirando-o do curso. Ali e então, ele sentiu os primeiros sintomas de outro risco que os mergulhadores de grande profundidade devem estar atentos: a síndrome nervosa de alta pressão ou síndrome nervosa de alta pressão. Este problema, como a narcose, pode surgir rápido e atingir com força. A síndrome nervosa de alta pressão começa em águas profundas, abaixo de 150 metros. O hélio no ar que os mergulhadores respiram afeta cada um de forma diferente, dependendo da quantidade de gás, da profundidade alcançada e da velocidade de descida. Descoberto nos anos 60 por um cientista da Marinha dos Estados Unidos da América, o síndrome neurologicamente induzida pela alta pressão causa tremores severos, chamados tremores de hélio, entre outros sintomas.
O síndrome, neurologicamente induzida pela alta pressão, também pode te deixar muito sonolento, bagunçar sua frequência cardíaca e dificultar o pensamento claro. A batalha de cada mergulhador com síndrome neurologicamente induzida pela alta pressão varia, moldada pela profundidade, velocidade e mistura de respiração do seu mergulho. Enfrentando perigo profundo, alucinações e possível fadiga muscular, Gabir fez o que seus anos de treinamento o ensinaram a fazer: permanecer calmo e focar na tarefa em mãos. A 290 metros de profundidade, ele estava perto de um ponto-chave. Apesar do perigo do síndrome neurologicamente induzida pela alta pressão, atingir com mais força, com tremores, espasmos, sentindo-se extremamente sonolento, doente, tonto, vendo coisas erradas e não pensando claramente, ele continuou. Esses sintomas poderiam levar a um grande erro, mas Gabir precisava manter pressão constante para evitá-los. Seu treinamento e experiência o ajudaram a manter o controle submerso. Mas a coisa mais importante para um mergulhador de profundidade é saber quando parar e voltar. A 35 metros tremendo, e sabendo que seu objetivo estava próximo, mas também pensando nas longas 14 horas que ele tinha para voltar à superfície, Gabi fez uma grande escolha. Ele atingiu a 332,35 metros, não alcançando seu objetivo total, mas superando o 330 metros e batendo o 330 metros do mergulhador francês Pascal Bernabe. Gabir emergiu de seu mergulho 14 horas depois, às 0h20 da manhã de sexta-feira, triunfante. Ele fez história com seu mergulho e, ao fazê-lo, estabeleceu um recorde mundial que muitos fãs de mergulho e aventureiros tentariam inadvertidamente quebrar. Um dos inspirados a tentar foi Guy Doc-Deep Garmin, um médico de ouvido, nariz e garganta de St. Croix, Ilhas Marshall. Garmin, então, em seus 50 e poucos anos, decidiu enfrentar o desafio em Long Reach, um recife logo fora do porto de Christiansted. Ele tinha o apoio da Scubatech, uma escola de mergulho técnico em St. Croix, conhecida por ultrapassar os limites do mergulho. Garmin planejava esse mergulho há 2 anos. Seu objetivo era alcançar 365 metros, superando o recorde de Gabir por mais de 30 metros. Sua preparação foi minuciosa, mas o oceano guardava seus próprios perigos. Para sua tentativa, Garmin, autodenominado Doutor Profundo, supervisionou a instalação de uma linha de mergulho de 1.300 pés no oceano, ancorada com um peso de 250 libras. Neste ponto, apesar de Garmin ter apenas 600 mergulhos, ele estava mergulhando muito além das profundidades experimentadas por seus treinadores, cuja profundidade máxima era de 215 metros. Este foi o primeiro de vários alertas que levariam ao desastre. Garmin planejou meticulosamente cada detalhe, superando até os especialistas em mergulho que o treinaram. A segurança era sua prioridade máxima. Ele tinha planos detalhados para todas as emergências, como uma convulsão debaixo d'água. Para Garmin, este mergulho era mais do que apenas uma aventura. Era como um sério experimento científico. Antes do mergulho, em 15 de agosto, Garmin já havia mergulhado sozinho até 248 metros sem problemas. Ele provavelmente esperava que este mergulho também fosse tranquilo. Garmin estava bem preparado, em termos de logística, para este mergulho. Ele tinha 3 grandes tanques, 4 tanques duplos, 3 computadores de mergulho e uma câmera GoPro. Ele anexou um marcador especial à sua linha de mergulho. Este marcador era para mostrar que ele realmente desceu 365 metros, visando um recorde mundial. Todo o seu equipamento de mergulho junto pesava cerca de 400 libras. Imagine ter o peso de 2 homens adultos em cima de você, tudo isso enquanto está debaixo d'água. O plano de mergulho de Garmin, como o de Ahmed, era direto. Ele planejou mergulhar até 200 metros com sua equipe de apoio, usando seus tanques.
Então ele iria sozinho até a profundidade total de 365 metros. Após alcançar seu objetivo, ele retornaria à marca de 200 metros. Aqui sua equipe se reuniria a ele para o longo processo de retornar em segurança à superfície. Eles planejaram levar seu tempo, parando a cada 3 metros. Para este mergulho, além dos 7 tanques de Garmin, eles tinham outros 28 prontos para uso. Kip, o filho de 20 anos de Garmin, fazia parte da equipe de apoio. Sua esposa também estava com ele naquele dia e esperando no barco. Juntos, eles começaram a descida às 6 da manhã. Garmin deveria encontrar o resto de sua equipe de mergulho 38 minutos depois, durante a subida. Eles fariam pausas na subida para garantir um retorno seguro à superfície. Conforme os minutos passavam, não havia sinal de Garmin. Ele nunca apareceu. Os mergulhadores nadaram mais fundo no oceano, buscando ver uma bolha. Um sinal, qualquer coisa que indicasse onde Garmin estava, mas eles não viram nada além de escuridão. As horas se arrastavam, a esperança se esvaindo a cada instante. Não havia sinal de Garmin em lugar algum e nenhuma indicação do que aconteceu com ele nas profundezas do oceano. A equipe enfrentou a difícil tarefa de contar à esposa de Garmin, Christy, e ao filho deles a triste notícia. Garmin se foi, engolido pelo mar. 3 dias agonizantes depois, Christy anunciou a recuperação do corpo e dos equipamentos de Garmin. A guarda costeira inspecionou o equipamento enquanto o legista trabalhava para confirmar o que aconteceu com Guy Garmin nos últimos momentos horríveis. O mergulho planejado por Garmin, apelidado de Doutor Profundo, estava cheio de sinais de alerta desde o início. Especialistas em mergulho técnico o alertaram a Scuba Tech de que a missão era extremamente arriscada e previram um desfecho trágico, mas apesar desses avisos, o mergulho prosseguiu conforme planejado. Uma semana antes do mergulho, a equipe de Garmin lançou um vídeo polido no YouTube mostrando sua preparação. Imediatamente, mergulhadores experientes sentiram uma sensação de inquietação, rotulando Garmin como excessivamente confiante e sua equipe como inexperiente. O próprio vídeo se concentrava em alcançar profundidade sem o suporte adequado ou equipamento para problemas profundos e gritava perigo. Afinal, essa era uma profundidade que até mesmo havia tirado a vida do lendário mergulhador Shaq Exley. No mundo do mergulho profundo, a experiência conta mais do que a coragem. Garmin, com menos de 600 mergulhos e apenas 4 anos de experiência em mergulho, estava tentando algo muito além de seu nível de habilidade. Sua rápida progressão no mergulho e a pouca experiência em mergulhos profundos não eram suficientes para uma tentativa de recorde tão extrema. Além disso, o planejamento de mergulho do Garmin era falho. Ele confiou em métodos ultrapassados sem entender as complexidades do mergulho profundo, como a física e a fisiologia envolvidas. Em essência, enquanto mergulhadores como Ahmed Gabir treinaram e planejaram por anos e anos, Garmin, apesar de sua formação científica, não fez isso, e ele pagou da maneira mais dura possível. Tragicamente, o mergulho terminou como muitos especialistas temiam. O corpo de Garmin foi recuperado, e sua equipe acredita que ele tentou escalar no local errado. Ele estava tão pesado e ainda tão profundamente situado sob as águas escuras que sua equipe não pôde recuperá-lo imediatamente. O médico legista determinou sua morte como um dos resultados mais aterradores: morte por afogamento, sozinho na escuridão, com peso sobre ele e pressionando ao seu redor. Guy Garmin sucumbiu à água. O mergulho, destinado a testar os limites, serviu como um lembrete contundente da importância da experiência, do planejamento adequado e do respeito aos perigos do oceano. Garmin teve um enterro silencioso, mais uma vítima do impiedoso mar. Ele não seria o primeiro, e certamente não seria o último. Agradeço por assistir e espero vê-lo em breve.